foto é essa, hein, Rani? Tirou ontem. A gente vai melhorando, né, pastor? Consegui ligar aqui. Ah, foi. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Feliz de estar aqui com vocês hoje para falar de um assunto que eu amo, sabe? Porque vender transforma vidas e toda empresa depende de vendas. Essa que é a verdade, né? Por mais que, Rainer, eu preste serviço para o governo. Você vende para o governo, né? E de alguma forma você precisa aprimorar seus processos para poder prosperar. Não tem para onde a gente fugir. E hoje eu vou falar com vocês... Pode botar a apresentação já aí, pessoal. E hoje eu vou falar com vocês de um tema que até então eu não tinha falado com ninguém publicamente, apenas com os meus clientes. Então é uma palestra nova, totalmente nova, feita para vocês, mordomos. E é um tema que é pouco difundido e trabalhado de forma geral. Tanto que toda vez que eu falo sobre isso, sempre alguém me procura dando feedback. Rainer, eu nunca vi ninguém falando sobre isso. E por que é natural? Porque, primeiro, quando a gente fala de marketing, indicadores, dados de marketing, isso é novo. E quando a gente fala de indicadores, dados de vendas, isso é novo. E, principalmente, todas as empresas que a gente entra dando consultoria, existe um grande problema, né? Que é muito natural. O time de marketing fala o seguinte: estamos trazendo leads qualificados. E o time de vendas fala, o lead não é qualificado. E aí vira uma guerra infinita entre marketing e vendas. E aí, lead é qualificado, lead não é qualificado. Então, hoje, a gente não tem mais espaço para trabalhar vendas e marketing de forma separadas. Eles precisam estar integrados dentro de uma operação. E aí surge esse termo chamado vendarketing, que é justamente a integração do departamento de vendas e de marketing. O que é fundamental em qualquer operação se você quer exponencializar os seus resultados e ter um sucesso duradouro. Porque o que eu vejo em muitas operações? Oscilação. E essa oscilação acontece justamente porque não tem uma decisão com base em dados. A gente vive a era dos dados. Nunca foi tão fácil a gente extrair, colher e entender dados. Para entender o quê? Tendência de consumo, perfil do nosso cliente. Só que a maioria das operações são pobres em dados. E a maioria dos empresários toma a decisão assim, ó. Vou para que lado? E aí a probabilidade de você queimar dinheiro com tráfego pago, a probabilidade de você ter uma guerra dentro da sua empresa, entre o departamento de marketing e vendas, é enorme. E muitos empresários ficam reféns de empresas de marketing digital, de agências, porque não sabem gerir. Você não precisa saber apertar o botão lá do gerenciador de anúncio para botar uma campanha no ar, mas você precisa saber fazer a leitura dos dados, para sentar do lado do seu gestor de tráfego e discutir com ele de forma madura. E quando você não faz isso, consequentemente, você tem prejuízos na sua operação e toma decisões erradas. Beleza? Bom, tem um passador? Está aqui. Boa, tem uma lenda que é o seguinte: quem segue esse Instagram aqui, vende mais. Mas quem não segue, nem queira saber o que acontece. Eu recomendo seguir, tá? Boa, é isso, tá? Esse aqui é meu Instagram, gente. Sou super acessível. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me procurar aqui, mandar no direct, mandar no WhatsApp, que vai ser um prazer contribuir com vocês, tá bom? E hoje a gente vai falar justamente sobre vendarketing, a chave do crescimento sustentável e duradouro. Até porque a gente vive numa era de imensa competitividade, a gente vive numa era de evolução tecnológica muito rápida e, consequentemente, para a gente poder prosperar e crescer, a gente precisa tomar decisões de forma inteligente. Precisam ser baseadas em dados, tá? Rainer, o feeling não entra? Sim, o feeling entra, mas esse feeling precisa ser orientado por dados. Tá bom? Espera aí. Fui eu ou foi vocês aí? Boa. E aí tem umas reflexões, né? Acho que agora eu fui demais. Espera aí. Quem aqui já sentiu queimando dinheiro com tráfego pago? O Christian já levantou. Uma galera. Percebe? Sentiu que estava sendo enrolado por uma agência de marketing.
Todos, né? Isso. 10 anos, Roberto. Que massa. Já sofreu com a guerra de marketing comercial. E sabe aonde precisa investir precisamente dentro da sua jornada de compra para melhorar suas vendas hoje? E isso tudo acontece quando você não tem uma tomada de decisão embasada por dados. E você não sabe quais são os indicadores que você precisa gerir sobre a perspectiva de marketing e vendas. Mais uma vez, você não precisa ser o especialista. Heine, qual é o Reels que eu vou fazer para poder viralizar? Você não precisa saber disso. É a agência que tem que te informar. Mas você precisa saber fazer a leitura dos dados daquilo dali. E é muito louco que a agência de marketing vem e fala assim, não, o nosso alcance melhorou. Mas será que alcance é importante realmente? O nosso número de impressões está crescendo. É isso que realmente é importante dentro da operação? Então, quando eu não sei gerir, qualquer coisa que ele vai falar, para mim, tá bom. E aí você fica sempre com aquela sensação de, pô, tô sendo enrolado, tô sendo enrolado, tô sendo enrolado. Isso é péssimo. Tá bom? E 7 erros que travam o nosso faturamento, tá bom? Primeiro, não conhecer os números e os indicadores de marketing e vendas. Esses números precisam estar na sua mão. Se eu te perguntar hoje, qual é o seu CAC? Quem sabe o que é CAC? Boa. Nem todo mundo levantou a mão. Isso é muito louco, né? 50% mais ou menos. CAC é o custo de aquisição do cliente. Ou seja, quanto que está custando aquele cliente para você botar dentro da sua operação hoje? Você precisa ter esse número na sua mão. Sabe? Não tem um CRM. Quem já tem CRM implementado e sabe utilizar? E eu não estou falando de um software não, tá? Eu estou falando de saber estratégias de relacionamento com o cliente, apoiado por um software. Se você não tem CRM hoje, pode ter certeza que você está deixando rios de dinheiro na mesa. Rios de dinheiro na mesa. Porque o teu vendedor não vai lembrar de ligar para o cliente. Se ele não tiver um software que vai fazer essa gestão para você, que vai ajudar ele, que vai apoiar ele, ele não vai lembrar. Aquele cliente, quando a gente vai lá para a medicina, por exemplo, que esquece de ir na nossa consulta, se eu não tiver um CRM que vai me lembrar de mandar uma mensagem no período de revisão da consulta, eu não vou lembrar. Isso é real. O cliente, por exemplo, que precisa fazer manutenção no LED dele, se não tiver cadastrado dentro do CRM, eu não vou lembrar de fazer. Por quê? É humanamente impossível. E pior, porque eu tenho uma frase que eu gosto de trabalhar muito. O não de hoje, se bem trabalhado, é o sim de amanhã. Ou seja, por mais que o cliente não comprou hoje da sua operação, você precisa manter o relacionamento com ele. E isso vem através muito de um apoio a software de CRM. Tá? Mais um erro. Não analisar a jornada de consumo do seu cliente de ponta a ponta. Desde lá da boca do funil, de como é que você está atraindo, até como ele está usando o seu produto, qual é o nível de satisfação dele, se ele está te indicando, se ele não está te indicando. A gente precisa entender todas as etapas da jornada de consumo do cliente. Não tomar decisões comerciais com base em dados, ignorar o comportamento do cliente. Eu gosto muito de trabalhar com o cliente no centro das nossas ações, principalmente quando a gente está falando de marketing e vendas. O seu marketing e vendas precisa ser centrado no seu cliente. Só que quando você não tem dados, quando você não entende o comportamento desse cliente, você não consegue colocar ele no centro da sua operação. E, consequentemente, você vende menos do que você poderia. Dependência excessiva de agências ou terceiros. Assim, é uma pergunta muito comum dos meus clientes. Heine, internalizo o marketing ou eu terceirizo? Não tem certo nem errado. Tem um momento de maturidade da sua empresa. Mas você terceirizando, você precisa fazer a gestão de forma eficiente e entender o que eles estão fazendo dentro das suas redes, para na medida que você queira internalizar ou trocar a agência, você não fique refém deles. Tá? E falta de segmentação e personalização. Cara, tem muito empresário, quando eu chego na empresa, pergunto, quem é teu cliente ideal? Ele, todo mundo. Como assim todo mundo? Não, eu vou atender todo mundo, eu consigo vender para Y, B. Cara, quem é o teu cliente ideal? Você precisa segmentar, entender esse cliente e personalizar as suas campanhas de marketing, de venda e a entrega do seu produto para esse perfil de cliente. Se você tem múltiplos perfis de clientes, você precisa ter estratégias diferentes para cada um desses perfis.
Não adianta você entender, fazer uma estratégia genérica, achando que vai capilarizar todo mundo. Muito pelo contrário, não vai, tá? E às vezes, por exemplo, vou trazer aqui do impulso pastoral do pastor. Tem vários pastores em níveis de maturidade diferentes. Às vezes o cara que está lá no comecinho da jornada, tem uma igrejinha de 10, 15 pessoas, não vai ter condição de estar aqui no impulso pastoral. E é natural, a não ser que ele tenha ali um financiamento, seja um empresário que está vivendo propósito e tudo mais, mas na maioria dos casos não. Então não adianta a gente segmentar a comunicação para esse cara que não tem um perfil. Ou seja, ele tem um problema que é resolvido pelo meu produto, mas ele não tem grana para pagar. Então não é meu perfil de cliente. Eu preciso ter essa clareza para direcionar minha comunicação para o perfil que vai ter não só o problema que eu vou resolver, mas grana para pagar também. E? Tá faltando uma? Foi, né? Foi todas? 3, 6, 7. 7. Boa. Estou apanhando aqui do passador. Boa. Então, a primeira reflexão que eu quero trazer para você é: o que é inteligência comercial, Heine? Nada mais é do que você coletar, analisar, interpretar esses dados de mercados para tomar as suas decisões de vendas e marketing. Heine, o que isso provoca na minha empresa? O que isso me ajuda? Te ajuda a ser mais eficiente, te ajuda a aumentar a tua lucratividade, te ajuda a você aumentar teu faturamento e receita. Que é o que, cara, todos nós como empresários estamos buscando o tempo inteiro. Só que para isso eu preciso conhecer os meus números e tomar decisões com base neles, tá? Aqui eu trouxe para você, só para você ter uma ideia da jornada de consumo, né? Vai desde lá de cima, do processo de atração desse cliente, onde eu estou falando de, eu posso usar o Google, posso usar o Meta, o TikTok, indicação, LinkedIn, enfim, tem N estratégias diferentes para você prospectar ou captar. Esse cliente, quando entra na sua base, eu preciso fazer com que ele me conheça, educar esse cliente, entender esse cliente, até para eu fazer uma oferta direcionada para ele, avaliar se ele é o meu cliente, mostrar por que ele deveria comprar de mim, até ele comprar. Depois que ele comprou, eu preciso saber, esse cliente está usando a solução que eu vendi para ele? Ou ele só comprou e foi? Ele está usando, ele está comprando de novo, ou seja, qual é o teu LTV, Lifetime Value do teu cliente? Está comprando mais de uma vez ou não? Ele está te ajudando, está te indicando, virou um advogado da marca? Porque quando eu começo a entender todas as etapas do meu processo comercial, eu consigo olhar de forma estratégica onde eu preciso ajustar para melhorar as minhas vendas. Beleza? E lá em cima, eu estou falando do marketing, depois da equipe comercial e, por último, do sucesso do cliente. É quem cuida de cada uma dessas etapas. E esses três segmentos precisam estar integrados dentro da organização. Não adianta eles estarem jogando, é como se fosse um time de futebol que não está entrosado. Cada um está correndo para um lado. A probabilidade desse time perder é muito alta, certo? Querem tirar uma foto? Tiraram? Foi. Depois eu mando a apresentação lá no grupo. Ué, saiu. Não, isso aqui é aplicado a qualquer tipo de negócio. Qualquer tipo de venda. Ponto de venda físico, porta a porta, B2B, em qualquer perfil de negócio, entendeu? Todos os negócios vão te trazer números. A diferença é a forma de extrair esse número. Por exemplo, se é porta a porta, eu vou precisar que meu vendedor que vai porta a porta tome nota de quantas visitas você conseguiu fazer hoje. Mas ele vai ter que colocar aquilo numa planilha para a gente poder, no final das contas, ter análise dos números dele também. Entendeu? A gente só vai ter que adaptar a forma de coleta de dados. Mas os dados valem para todo mundo. É claro que numa operação digital fica muito mais fácil eu levantar esses dados. Tá? Mas é importante, todo tipo de operação, a gente ter dados para tomar decisão. Algumas vão te dar mais dados, outras menos, mas você precisa coletar esses dados. Principalmente, tem uma coisa que é muito negligenciada, é essa etapa da pesquisa. É o entender o meu cliente ideal, o perfil de consumo dele. Porque se eu entendo o meu cliente ideal, se eu sou um clientologista,
ou seja, estou o tempo todo estudando sobre o meu cliente ideal, eu inovo, eu crio o produto que ele não está pensando, eu consigo agregar mais valor para ele e, consequentemente, eu vou tendo receita agregada dentro do meu negócio. Quando a Janaína fala do B2G, eu acho que se aplica também, até porque você pode fazer uma venda para uma prefeitura, exemplo. Tá, mas se o teu case se torna uma referência, você vende para 1000 prefeituras, né? Então, essa avaliação do quanto que ele está usando, não, comprou e não usa. Não ajudou em nada. Queima teu filme, mesmo que o teu produto seja bom, Sim. se eles comprarem e não usam, fica parecendo que o teu produto é que é ruim. Não foi usado porque não valeu a pena, né? É isso. De repente, por exemplo, em prefeitura, que às vezes eles são licitações, né? As etapas de atração de cliente, a gente não vai ter esses números, porque é licitação. Mas mesmo assim eu consigo ter estatística de licitação. Eu me apliquei a quantas licitações e ganhei quantas. Por que eu estou ganhando e que eu estou perdendo? O que tem no meu concorrente que eu não tenho? Que eu consigo melhorar para as próximas, entendeu? E aqui do sucesso do cliente, vendas, cara, esquece, todo mundo precisa ter. Porque não tem operação que eu entrei até hoje, o que eu conheço, que não tem sucesso do cliente. Seja o que for que você estiver vendendo, até de uma bala. Ah, tu está satisfeito com a bala que eu te vendi, pastor? Gostou da bala? Não, achei muito ruim, Raine, então tem que trocar a bala, né? Enfim. E qual a importância da inteligência comercial? Só desse slide... Ih, caraca. Acho que eu fiz besteira aqui. Esse slide aqui eu vou pedir para vocês não tirarem fotos, porque são dados... Ajuda nós aí, Juninho, que passou pra caramba aqui. Pronto. Espera aí, mais uma, pode ir. Não sei se eu estou passando ou são vocês, né? Pode passar o próximo, por favor. Pode deixar ele completo aqui. Isso aqui são dados reais de uma operação de um cliente meu, tá? Então, desse slide em si, eu vou pedir para vocês não tirarem fotos. Pode ir de novo, Juninho. Olha que interessante. Esse daqui é o número de março dele, R$121 mil de faturamento, em que ele captou 383 leads, 82 reuniões, 51 realizadas e 10 vendas. Aí, quando eu cheguei na operação dele, ele falou assim para mim, Raine, preciso captar mais leads. Aí eu falei, é mesmo? Deixa eu ver seus números. Aí ele não tinha. Aí eu falei, olha só, vamos implementar esse dashboard aqui de gestão. Aí ele preencheu os números dele. À medida que ele preencheu o número dele, o que a gente percebeu? Que ele estava com 21% de taxa de agendamento, a taxa de comparecimento de 62% e a taxa de conversão de 19%. Aí eu falei, olha, imagina se a gente só aumentar em mais 5% o volume de reuniões e mais 5% na taxa de fechamento. Será que esse número vai melhorar? Ele é mesmo, né? Então, ao invés de a gente olhar primeiro para o marketing, a gente olhou para os processos internos de relacionamento do SDR, que é o pré-vendas, para aquecer a venda, e melhorar o pitch do vendedor na ponta. Aí, resultado do segundo mês, que já foi abril, que já com a consultoria rodando. A gente teve 533 leads captados, 147 reuniões agendadas, 99 reuniões realizadas e 10 vendas. Sendo que aqui a gente aumentou o ticket médio, porque o vendedor conseguiu qualificar melhor ali o fechamento. Ticket médio de 12K, ticket médio de 10K. Por mais que uma conversão, a princípio, que reduziu. Então, só com ajustes no processo, sem investir mais R$1 em marketing, a gente teve 17% de crescimento do faturamento. E, Raine, por que então a gente conseguiu captar mais leads? Porque a gente ajustou as campanhas para o cliente ideal. E, consequentemente, trouxe mais conexão e um volume de leads mais qualificados. Mas a gente não botou mais dinheiro nas campanhas de marketing, tá? Terceiro mês, isso aqui foi maio, tá? 615 leads captados, 115 reuniões agendadas, 78 realizadas e 18 vendas. Porque o que a gente percebeu aqui? Precisamos melhorar a taxa de conversão do vendedor. Então, o foco do mês de abril foi conversão do vendedor. Consequentemente, R$234 mil de faturamento. E é bruto, a gente está falando de 3 meses de trabalho. E sem investir mais R$1 em tráfego pago, mais R$1 em marketing. Apenas ajustando os processos comerciais. Olhando o processo de qualificação de SDR. Aí, ao mesmo tempo, a gente percebeu que aqui a gente teve um menor volume de reuniões agendadas. Então, qual foi o foco do mês de junho? Melhorar o volume de reuniões agendadas. E é natural, porque a performance do comercial ela vai oscilar do comercial e do marketing. Então, mês a mês, eu vou olhar para focar. Olha, a gente melhorou a conversão, vou manter a conversão assim, agora a gente precisa melhorar de novo o agendamento.
Então, são ajustes que a gente precisa fazer mês a mês. Então, é um exemplo real, se eu olhar de março até aqui, que é maio, foram 93% de aumento de faturamento. Tomada de decisão com base em dados. É claro que teve treinamento, teve processo que a gente escreveu, que foi melhorando a operação. Mas, principalmente, a gente foi melhorando a operação com base nos dados. E isso é importante. Então, Raino, o que é inteligência comercial? O que o Vendarketing me traz? Aumento de faturamento, melhor. Aqui é lucratividade, porque a gente não gastou mais dentro da operação. Nem mais em marketing, nem mais em pessoas, nem mais em nada. Então, esse aumento de faturamento, claro, tem ali um custo que foi acrescido por causa de volume maior de vendas, mas, cara, a maioria dele foi lucro. Receita gerada para dentro da empresa. Tá bom? Clareza da tomada de decisão. É isso, esse é o jogo. Se você não tem clareza, você vai fazer qualquer coisa. E eu já comecei aqui todo empolgado, acabou que eu nem me apresentei para vocês, mas quem ainda não me conhece, eu sou o Raine, casado para sempre com a Karine, pai da Raika também. Sou consultor e mentor de negócios, especialista em pessoas, vendas e gestão, mestre em engenharia de produção pela UF e apaixonado por pessoas e por vendas. E também hoje, além da empresa de consultoria, sou sócio junto com o Rafa, com o Júnior e com o Roberto, da C1, que é a nossa empresa de inteligência artificial. Bom, e a gente vai falar aqui de 4 pilares para você ter esse departamento de marketing e vendas integrados, tá? Primeiro, você tem que entender quais são os dados estratégicos. Ou seja, quais são os dados estratégicos que você precisa ter para tomar as suas decisões. Segundo, precisa ser um especialista em clientologia. Raine, o que é clientologia? Cliente, estudo. Estudar o seu cliente ideal o tempo todo. Porque à medida que você conhece o teu perfil de cliente, você inova, aumenta o LTV, melhora a experiência para ele. Isso é um fato. Depois, você precisa ter os indicadores de marketing e vendas na sua mão e fazer a integração do time de marketing e vendas na ponta. Tá? Raine, quais são os dados estratégicos que eu preciso ter? 3 dados estratégicos que você precisa ter dentro da sua operação. Primeiro, os dados de mercado. Quais são os dados do seu mercado de forma geral? Até quando você olha de forma mais macro, dados econômicos, dados políticos que você precisa ter. Segundo, análise da concorrência. E terceiro, marketing comercial. E agora eu vou passar em cada um desses mais detalhadamente. Quando a gente está falando de dados de mercado, a gente está falando de você identificar quais são as tendências de consumo. O que meu cliente está buscando? Qual é a inovação que ele está tendo? Porque quando eu entendo a tendência de consumo, eu consigo inovar. Eu consigo sair à frente do meu cliente. Por exemplo, o Vendarketing, o que eu comecei a perceber? Tem vários outros consultores de marketing e vendas no mercado. Ou melhor, tem consultores de marketing e consultores de vendas. Poucos de marketing e vendas. E aí eu comecei a perceber, eu falei, cara, que guerra chata esse negócio. O marketing fala que é lead qualificado, o comercial que fala que não é. Eu falei, olha, a gente precisa botar todo mundo numa sala e resolver o problema da equipe de forma geral. Todo mundo está aqui para vender mais, gerar mais lucratividade. Aí eu comecei a notar uma lacuna de mercado, uma tendência de unificação do time comercial e de marketing. Consequentemente, eu falei, opa, eu posso me posicionar aqui. E isso me gera diferenciação. E à medida que me gera diferenciação e não tem concorrência, eu cobro o preço que eu quiser no meu serviço. Esse é o jogo. Mas como eu cheguei nessa conclusão? Analisando as tendências de consumo. Novas tecnologias, igual a inteligência artificial. Você precisa estar presente para saber como que você vai aplicar isso dentro da tua empresa. A gente já construiu hoje, lá dentro da C1, um atendimento em vendas 100% personalizado para a sua operação. 24/7. Se o lead te mandar mensagem 3 da manhã, eu estou vendendo 3 da manhã para ele. Coisa que o teu vendedor não vai estar. Com certeza não. Entende? É uma nova tecnologia que está revolucionando o comercial. Mudanças demográficas, ou seja, tem um dado que a nossa população do Brasil está envelhecendo. A nossa pirâmide demográfica está mudando. Consequentemente, a nossa sociedade, o padrão de consumo e comportamento também. E como isso vai impactar o teu negócio? Você precisa estar presente. Os indicadores econômicos, cara, por exemplo, tem gente aqui que tem uma operação dolarizada. Esquece. Qualquer oscilação no dólar é prejuízo ou lucratividade que você tem na hora.
Tinha um amigo conversando, até aqui do Mordomos, Daniel, ele desesperado, ele falou, Heine, papei mosca, esqueci de comprar o dólar hoje. Tomei-lhe um prejuízo aqui. Eu falei, caraca, amigo, tem que acompanhar, é indicador fundamental, porque o dólar mudou centavos. Só que pelo volume de operação dele, isso faz total diferença, de prejuízo ou lucro. E se eu não estiver acompanhando, entrei pelo cano. Cenário político e análises de precificação. E, claro, elasticidade do preço. O que é elasticidade do preço? O quanto que meu cliente consegue pagar naquele meu serviço. Eu preciso saber tanto o máximo como o mínimo. Isso aqui é um indicador, inclusive, lá da economia, elasticidade, que é a capacidade desse cliente de pagar ali aquele serviço, independentemente da variação de preço dele. E cada perfil de cliente tem uma elasticidade diferente. E é muito interessante porque, dentro do comercial e marketing, eu já atuei em grandes empresas que faturam alguns milhões por mês, como em empresas que estão faturando 10, 15, 20 mil por mês. E o que eu comecei a perceber? O cara que fatura milhões tem uma elasticidade muito maior de pagamento do que o cara que é pequeno. Então, para quem que eu segmentei a minha comunicação? Por cara que tem melhor capacidade de pagamento. Então, isso vai norteando as nossas decisões. E, por último, qual é o ciclo de vida do seu produto? Se a gente pegar um caso clássico, a Kodak. Pô, era top de mercado em fotografia, mas não analisou o ciclo de vida do produto dela, entrou pelo cano. Que hoje a gente nem sabe mais. Tem algumas pessoas que ainda compram, né, que são meio vintage, né, e ainda usam. Mas, cara, eu nem sei mais o que é uma máquina dessa. E concorrência, Heine? Eu preciso entender quem são meus concorrentes diretos e indiretos. Ontem eu estava dando uma mentoria comercial em que uma das ações que eu trouxe ali para o meu cliente é quais são todos os nossos concorrentes da região. Vamos fazer uma tabela simples de vantagens e desvantagens em relação a esses concorrentes. Por quê? Porque na hora da abordagem de vendas, o meu vendedor tem que estar na ponta da língua. Ele tem que conhecer o concorrente dele. O que eu faço de diferente? Até para eu conseguir manejar aquela objeção. Tá? Além disso, quando eu falo de concorrência, é legal saber os preços, saber o posicionamento, quais são os diferenciais do meu concorrente, quais são os produtos e serviços que ele oferece. Porque, às vezes, você está aí matutando o que eu posso fazer para agregar valor, para vender mais. Se você olhar, às vezes, para o teu concorrente, você entende, ele está oferecendo algo que eu não oferecia. Eu posso agregar esse valor dentro do meu produto, do meu serviço. E aumentar, consequentemente, a minha entrada, meu faturamento, a minha lucratividade. Quais são os canais de venda? Onde a sua concorrência está posicionada? Qual canal de venda que ela está utilizando? Principalmente se for uma empresa maior com você, tem uma tendência dela já ter investido alguns milhões nesse estudo, né? Ou algumas centenas de reais nesse estudo. Então, poxa, ela está lá no YouTube e eu não estou. Será que não era para você estar? Analisa. Porque cada canal de venda tem uma estratégia diferente. Eu tenho uma estratégia de porta a porta, eu tenho uma estratégia de ligação fria, uma estratégia pelo LinkedIn. No Instagram, eu tenho uma estratégia para o feed, para os stories e no tráfego pago. Olha que loucura. São canais e eu preciso entender onde está a minha concorrência, o que ele está fazendo. Semana passada, a gente numa reunião com um cliente também, e ele falando, minhas campanhas não estão engajando e tudo mais. Aí eu fui abrir, não sei, quem sabe aqui que tem a biblioteca de anúncios do Facebook? Quem conhece? Boa, pouca gente. O que é a biblioteca de anúncios do Facebook? Eu consigo ver todos os anúncios que meu concorrente está fazendo no Facebook ou Instagram. Eu abri a biblioteca de anúncios dos concorrentes e a gente começou a ver. Cara, esse anúncio aqui está vinculado a 6 meses. Ele está performando. Porque lá você consegue ver a data que o anúncio começou a ser vinculado. Se está há 6 meses fazendo aquele anúncio, é porque está dando resultado. Porque ninguém fica 6 meses fazendo um anúncio que não dá resultado. O que a gente fez? Modelou. Vamos fazer esse mesmo perfil de anúncio para a nossa operação. Então, analisando o quê? Canal de venda, analisando o que meu cliente estava fazendo, fazendo uma engenharia reversa. Benchmark de marketing, vendas. Cara, cliente oculto. Faça um cliente oculto com os concorrentes de vocês. Coloca alguém do seu time para fazer esse cliente oculto, para entrar em contato, estressar a operação do teu concorrente. Além de ser legal, você vai ter muita informação valiosa ali para você colocar para dentro da tua operação. Tá? E quando a gente fala de marketing comercial, Heine, aí a gente tem alguns
números que a gente precisa conhecer para gerarem os indicadores chaves, tá? Primeiro, valor de investimento por canal. Quanto que você está botando em Google, quanto que você está botando em Facebook, quanto que você está botando em LinkedIn, ou seja, quanto que você está botando em mídia física, em outdoor. Você precisa ter essa clareza por canal, de acordo com a tua realidade. Tá? Depois, número de impressões. Aí esse é o número mais divulgado para o digital. Tá? Número de cliques no seu anúncio. E é muito louco, porque eu percebi, a gente estava fazendo uma campanha, aí já foi para a minha operação, que a gente estava com muito clique no meu anúncio, mas não estava chegando na minha página de venda. Aí eu falei, cara, o que está acontecendo? Aí eu fui analisar a performance da minha página de venda. Estava demorando a carregar. Bobeira. A gente tirou 2 fotos pesadas e o número de visualizações da página foi lá para cima. Mas como eu percebi isso? Fazendo leitura dos números. Eu mudei o servidor e também otimizei a página, né, que estavam com algumas muito pesadas as páginas. Então, às vezes, são bobeiras. Números de acesso à sua página, landing page ou contatos no WhatsApp. Porque, por exemplo, às vezes você chega assim para a agência, não, a gente teve aqui 49 com mensagens iniciadas, conversas iniciadas no WhatsApp. Aí tu fala assim, beleza, 49, mas eu só recebi 5 mensagens no meu WhatsApp. Aí o que é importante? As conversas iniciadas ou a mensagem que você recebeu no WhatsApp de fato? Porque senão a agência te enrola, fala, não, chegou 49 leads. Eu falo, cadê esse lead, amigo, que não chegou aqui no meu WhatsApp? Não, eu tenho que ver quantos leads chegaram no meu WhatsApp, pô. Legal que estão 49 pessoas apertaram um botão ali. Mas quantos que estão chegando de fato? Isso é mais importante. Que é o número de cadastros ou contatos, número de leads qualificados, porque nem todo mundo que você captar, que você gerar de demanda, vai ser qualificado para a sua operação. Número de reuniões agendadas, número de reuniões ou propostas feitas, porque uma coisa é o agendamento, outra coisa é a realização. Existe falta nas reuniões. Às vezes o cliente te pede uma proposta, mas quando você quer enviar para ele a proposta ou apresentar, ele some. Volumetria de produtos e serviços por vendedor. Isso daqui, para quem tem vários produtos e serviços dentro da operação, é muito importante a gente ter. Por quê? Às vezes eu percebo que eu tenho um vendedor que arrebenta vendendo produtinho barato. E outro que não vende no mesmo volume, mas arrebenta em alto ticket. Então, se eu recebo um cliente que é cliente de um produto mais barato, para quem que eu vou encaminhar? Para o cara que é bom no barato. Se eu recebo um cliente de maior ticket, para quem que eu vou encaminhar? Para o cara que é bom no maior ticket. Então, isso eu utilizo até para segmentar o atendimento interno de acordo com o perfil do cliente. Tipologia de serviços e produtos, tipologia de pagamento, por exemplo. A gente pegou numa operação, isso aqui foi massa demais, um vendedor que vendia pra caramba, mas ele vendia pra caramba parcelado no boleto. Qual é o problema disso? Inadimplência. E aí a gente mudou a bonificação dele. Existe uma forma de bonificação que se chama OTE. OTE. Eu não vou falar especificamente dela aqui hoje, tá? Mas qual é a lógica da OTE? Eu vou bonificar o meu vendedor de formas diferentes, de acordo com a forma de pagamento do cliente. Se pagar à vista, ele ganha mais. Se pagar no cartão, tem um decréscimo. Se for boleto parcelado, menos ainda. Por quê? Por causa de risco. Tá? E aí a gente pegou esse vendedor que só estava vendendo no boleto. Falei, amigo, vamos parar de vender no boleto, vender mais à vista? E a gente mudou o comissionamento dele, consequentemente, ele passou a vender muito mais à vista. Ainda vende no boleto? Vende, porque tem cliente que vai comprar no boleto. Mas é fundamental eu ter essa análise para poder estruturar. Faturamento por canal. A gente pegou um cliente em que há um ano atrás, 60% do faturamento dele era do Google. E ele tinha um faturamento muito parecido um ano depois, só que investindo muito mais em marketing. Aí eu falei, pô, interessante. A gente precisa voltar a atrair cliente de onde? Do Google. Porque normalmente o cliente que vem do Google, ele vem muito mais qualificado. Porque ele está buscando ativamente pela sua solução, do que o cliente que vem pelo Instagram, do que o cliente que vem por outras mídias digitais. E aí o que a gente fez? Eu fui entender, por que a gente não está captando do Google? O gestor de tráfego dele novo não sabia mexer no Google. Consequentemente, focou a energia e o volume de investimento em tráfego para o Instagram. Então, parece ser detalhe bobo. Aí eu falei, poxa, mas se teu faturamento maior era pelo Google, por que você não botou isso como um pré-requisito na
na tua contratação? Nem pensei. Foi a resposta que ele me deu. E o prejuízo que ele tomou? Ou o potencial de lucratividade que ele deixou, de faturamento que ele deixou nesse período de tempo? Ciclo de SDR e ciclo de vendas. O que é o ciclo do SDR? O quanto tempo o teu SDR demora para qualificar um lead. E ciclo de venda. A pessoa hoje falou hoje com você. Daqui a quanto tempo ele compra? Por exemplo, às vezes cliente de consultoria leva 1 ano para comprar de mim. Um cliente de mentoria me compra em 15, 20 dias. Olha que loucura. Aonde hoje eu concentro mais meu esforço de venda? Em mentorias. A consultoria acontece? Acontece. Mas além de um ticket ser muito maior, eu tenho que entender que o ciclo de venda dele é muito mais longo. E isso, Rainer, eu quero fazer caixa rápido, estou precisando fazer caixa no meu negócio. Então eu vou olhar para o produto que me gera menor ciclo de venda. Então, esses são os 3 dados estratégicos, né, perspectivas estratégicas que a gente precisa coletar. Tá bom? Pode passar, por favor? Eu nunca sei qual que eu tenho que apertar aqui. É clientologia agora. Pode ir para o slide da clientologia. E qual o segundo pilar, Raine? Eu preciso conhecer profundamente o meu cliente ideal. Colocar o cliente no centro da minha estratégia de negócio. Qual é o perfil desse cliente? É um homem? É uma mulher? Qual é a idade dele? Vocês perceberam que quando eu fiz a minha apresentação... Aqui eu vou descer um pouco do palco do vendedor e vou ser sincero com vocês, para vocês entenderem algumas estratégias, tá bom? Combinado? Vocês perceberam que quando eu me apresentei, eu falei, eu sou o Raine, casado para sempre com a Karine. O que é o casado para sempre? Isso mostra que eu sou cristão. São detalhes. Casado com a Karine, isso mostra que eu tenho uma esposa. A maioria dos meus clientes são casados. Pai da Raika, a maioria dos meus clientes são casados e têm filhos. Então, quando eu falo essas informações, eu gero conexão com o meu cliente ideal. Só na minha apresentação. E em uma frase que eu falo, eu sou o Raine, casado para sempre com a Karine, pai da Raika. Se o cara tem um valor de família, ele já se conectou. E o meu cliente ideal tem valor de família. Se ele é cristão, já pegou na entrelinha. Foi muito engraçado que eu fui fazer uma palestra, até que o Edilson me chamou lá no CRC. E aí eu falei assim, não, eu sou o Raine, casado para sempre com a Karine. Aí no final da palestra, uma pessoa veio, você é cristão, né? Eu não falei que eu era cristão em nenhum momento da palestra. Aí eu, sou. Aí ele, eu percebi quando você falou casado para sempre. É detalhe. Conecta com o meu cliente ideal. Então, tudo isso é intencional para atrair o meu cliente ideal. A gente precisa ter intencionalidade, tá? Pode passar, por favor. Raine, e essa intencionalidade passa pelo quê? Definir o perfil do meu cliente ideal, que a gente chama de ICP, tá? Que é perfil do cliente ideal, está em inglês. Segmentar o mercado, como assim? Quais são os dados demográficos? Por exemplo, uma coisa que eu notei. O cliente que melhor me paga é do norte, sul e centro-oeste. Por que, Raine? Normalmente, quem é do interior do Brasil gosta de falar que está trabalhando com alguém da capital. E esse cliente me paga melhor do que o cliente que está no Rio e São Paulo. Por quê? Rio e São Paulo tem muito mais concorrência. Olha que loucura. Então, eu comecei a entender o dado demográfico e hoje eu tenho feito campanhas de tráfego até segmentadas. Tá? Entender o perfil psicológico desse cliente, comportamental desse cliente, como ele gosta de ser tratado, ele é mais informal, ele é mais formal. Por exemplo, se você, não sei quem reparou aqui no meu vídeo inicial, era outro Raine que estava aqui no palco do Mordomos há 1 ano atrás. Era outro Raine. Quem está comigo nesse 1 ano viu uma transformação bizarra. O Fabrício está rindo lá atrás, né? Safado. Mas por quê? Porque eu fui alinhando a minha imagem para o meu perfil de cliente ideal. E isso, inclusive, foi um dos primeiros feedbacks que o pastor Josué me trouxe. Então, tudo isso precisa ter intencionalidade, tá? Próximo. Vou passar. Mapear o processo de tomada de decisão. Com quem o teu cliente vai falar para tomar a decisão de comprar? É com a esposa, com o esposo, com o sócio, com os diretores do negócio? É com o conselho da empresa? Ou ele toma a decisão sozinho? Com quem que ele vai falar para tomar a decisão?
eu tenho que ter mapeado. Por exemplo, uma coisa muito comum dentro do meu negócio é ele conversar com o sócio ou com a esposa, ou o esposo, né? O que eu faço quando eu vou marcar reunião? Teu sócio tem disponibilidade para vir para a reunião? Já marco a reunião junto com o sócio. Porque o que você acha que vai acontecer se eu fizer a reunião só com uma pessoa? Olha, vou ter que conversar com meus sócios. Objeção clássica, e é uma objeção assim, real. Ele não vai tomar a decisão sem levar para os sócios dele. Então, se eu já sei que ele tem sócios, eu vou trazer ele para a reunião. Onde eu descubro isso, Raine? Lá na SDR. A SDR pergunta, você tem sócios na sua operação? Tem alguém que seja importante para você compartilhar a tua tomada de decisão? E trago ela para o negócio. Por exemplo, no caso de cirurgia, eu tenho que estar com o esposo dentro da consulta. Cara, eu vou fazer uma cirurgia básica na mulher, o esposo precisa estar dentro da consulta. É um fato. Eu preciso não marcar só com ela, eu preciso trazer ele para junto da consulta. E principalmente se ele for o financiador daquela operação. Eu vou vender para ela, mas a negociação vai ser com ele. E é bem isso, né? Tem que convencer o marido. Se ele não vê valor, ele não vai comprar. É fato. Então, tudo isso, quando eu vou entendendo tomada de decisão do meu cliente, eu vou aprimorando o meu processo comercial. Tá? Pode passar, por favor? E analisar as tendências de consumo, para onde seu cliente ideal está indo. Isso é fundamental. Até para você inovar, que vai, claro, consequentemente, culminar no comportamento de consumo dele. Por exemplo, hoje a gente vê as novas gerações numa pegada muito mais saudável. Então, existe uma tendência, estudos de marketing, que já dizem que as redes de fast food estão declinando. O que as redes fizeram? Se você for hoje no McDonald's, tem a opção de salada. Já de alguns anos, inclusive. Então, isso é o quê? Uma análise do comportamento de consumo, das tendências, e, consequentemente, mudou a oferta dele ali na ponta. Ou agregou um novo serviço, né? E, por último, acompanhar o NPS. Quem sabe o que é NPS? NPS. Quem sabe o que é NPS? Fiquei com medo agora, hein, gente? Vocês deveriam saber o que é isso. Net Promoter Score. Índice de satisfação do seu cliente com a sua operação. O NPS, ele vai te mostrar se esse cliente está propenso a te indicar ou não. Ou, pior ainda, se ele vai criticar o teu serviço. Ou seja, se ele vai virar um detrator da sua marca. Se o teu cliente, e é uma pergunta muito simples, que você faz normalmente no pós-venda, né? De 1 a 10, o quanto que você está satisfeito com o nosso serviço, com o nosso produto? Se ficar ali entre 1 e 5, ele é um detrator da tua marca. Se ficar entre 6 e 8, ele nem fede nem cheira. Se ficar acima de 8, ele é uma pessoa que tem um alto potencial de indicar o teu serviço, o teu produto para outras pessoas. Então, se você não metrificar o teu NPS, você nem vai saber se o teu produto, o teu serviço está atendendo. E o que é legal depois de perguntar, depois dessa pergunta simples de 1 a 10? Na sua percepção, o que a gente pode fazer para melhorar ainda mais o nosso serviço, o nosso produto? Ao invés de eu ficar lá matutando, cara, como é que eu posso melhorar, eu pergunto para o cliente. E a partir disso, vem feedbacks ótimos. Ótimos. Tá? Pode ir, por favor. E aí agora a gente vai entrar na área dos indicadores de vendas, né, de marketing, né? Eu esqueci de alterar esse slide. Primeiro, esses daqui são de marketing, tá? Que está relacionado ao custo por clique, ou seja, quanto que você está pagando no clique do seu anúncio. Custo por lead, quanto que você está pagando no lead em si. Para quem tem operações que não são do digital, o custo por clique não se aplica, mas o custo por lead sim. Quanto que você está investindo em marketing e quantas pessoas interessadas estão chegando no teu serviço, no teu produto. Você vai chegar lá no custo por lead. Dessas pessoas interessadas, quantos que estão dando o próximo prazo para marcar uma reunião com o teu comercial ou estão pedindo uma proposta? Custo por reunião agendada. E, por último, o custo de aquisição de um cliente. Dado que esse cliente foi para a reunião, comprou o meu produto, qual é o custo dele? Eu pego o valor total que eu estou investindo em marketing e divido pelo volume de clientes que eu estou adquirindo, que eu estou conseguindo no mês. Eu chego no custo de aquisição do cliente. O que isso vai me dizer? Por exemplo, hoje na minha operação, eu tenho um custo de cliente de R$900 em média. Se eu quero captar 10 clientes esse mês, quanto que eu preciso investir? 9 mil. É regra de 3.
Rainer, essa matemática é precisa? Nem sempre, mas vai te dar um norte, tá? É isso aí. É um produto caro. É porque, na verdade, aí tem a peculiaridade de vender para pastor, né? Vender para pastor, esquece, irmão. Eu falo hoje para todo mundo isso. Cara, depois que eu vendi para pastor, eu vendo para qualquer um. Esquece, mano. Ô bichinho ruim de comprar, vai. Não achava assim, né, Rafael? Boa. Outro indicador importante. Tempo médio de atendimento a SDR. Eu estou esse mês com um problema de um cliente em que ele não está conseguindo gerar volume de reuniões. E ele sempre conseguia gerar. Aí ontem eu fiz a aplicação, alguns programas de mentoria, né? Ontem eu estava lá na imersão com o Navarro, e querendo ou não, o cara fica provocando você a evoluir o tempo todo, né? Aí eu falei assim, pô, eu preciso aqui me movimentar nessa área aqui da empresa. Aí eu me apliquei a 2 mentorias. Enquanto eu estava lá, fiz a inscrição ali, né? Em 1 minuto, depois da aplicação, eu recebi o contato no meu WhatsApp. Oi, Rainer, tudo bem? Posso te ligar? E eu não respondia porque eu estava lá no treinamento. Me ligaram. Ou seja, um tempo de atendimento rápido demais do SDR. O lead cadastrou, caiu na tua base, o mais rápido possível você precisa falar com ele. Até porque esse lead vai estar sendo bombardeado na internet por vários outros anúncios. Que ele, se você demorar muito, ele vai esquecer de você. Rainer, como é que eu resolvo esse problema? Com inteligência artificial. Colocando uma inteligência artificial para fazer esse primeiro atendimento. Que instantaneamente vai te trazer uma resposta. Tá? Ciclo do SDR, quantos dias o teu SDR está demorando para processar o cliente? Ciclo de compra, ciclo de venda. Então, todos esses são pontos fundamentais da gente estar analisando. Taxa de reuniões agendadas, ou seja, dado o volume de leads que eu recebi, quantas reuniões de fato eu agendei? Dessas que eu agendei, quantas que eu realizei? Das que eu realizei, quantos que eu converti? Um outro número muito importante, taxa de conversão por vendedor. Tá? Rainer, o que é taxa de conversão para o vendedor? É aquilo que eu falei, às vezes tem vendedor que vai vender mais o high ticket, o outro low ticket, e está tudo bem, desde que você saiba o perfil do vendedor para encaminhar o cliente certo para ele. Tá? Por exemplo, tem operações que são muito peculiares, que ele recebe tanto um diretor de empresa para negociar, como um cara que está de chinelo super simples para trocar uma ideia. Não é o mesmo perfil de vendedor que vai atender os dois. Isso é um fato. O cara que vai atender o high ticket tem que ter um perfil. E o cara que vai atender o cara que está de chinelo é outro. E aí, irmão, tudo bem? Fala para um diretor, e aí, irmão, tudo bem? Ele vai te olhar e falar assim, está de sacanagem comigo, né? E eu preciso ter essa clareza. Ticket médio. Porque tem muito vendedor que gosta de ficar dando desconto o tempo todo. Faturado e recebido. Ou seja, quanto que você está faturando naquele mês e quanto que de fato está recebendo, está virando caixa para ti. Tá? E é legal porque eu tive uma operação com um cliente que a gente aumentou o volume dele de autofinanciamento, venda no boleto, né? Mas, ao mesmo tempo, o recebido dele não cresceu proporcionalmente. E é natural, porque a gente aumentou a venda no boleto. Só que, no longo prazo, aquele número vai se equiparar, por causa do volume de vendas que a gente aumentou. Aí ele veio falando assim, poxa, Rainer, mas a gente não está aumentando o volume de vendas. Eu falei, peraí, você está olhando o que? O recebido. Eu falei, vamos fazer um gráfico comparativo de faturado e recebido? E de inadimplência. Quando eu fiz, a gente projetou, ele falou assim, caraca, então em 3 meses a nossa operação vai chegar no número que a gente projetou? Eu falei, é isso, percebe? Mas se eu não tivesse domínio dos dados, eu teria sido enquadrado naquele momento ali e o meu trabalho teria sido mal avaliado, inclusive. Tá? Formas de pagamento, ticket médio por vendedor, faturamento por canal. Igual eu falei, teve esse cliente que ele faturava muito mais pelo Google e, de repente, parou de chegar lead do Google. O esforço com ele é o que a gente vai fazer para melhorar o Google, porque é o melhor faturamento dele. E ali embaixo, que eu não mencionei, mas é importante, que é o ROI, o retorno do investimento, e o ROAS, que é o retorno do investimento em marketing. A cada R$1 em marketing que você coloca, quanto que retorna para a sua operação. Tá? E isso tudo, churn, taxa de cancelamento. Qual é a tua taxa de cancelamento? Para quem vende serviço recorrente, isso aqui é muito importante, tá? Contadores e tudo mais, cara, churn, até na consultoria, que às vezes são contratos mais longos, cancelamento é fundamental. NPS, que é o índice de satisfação, e o LTV. O LTV está relacionado a Lifetime Value. Quanto tempo esse cliente permanece comprando de você? Tu vende uma vez para ele, ele some, ou você mantém um relacionamento vendendo mais de uma vez?
E aí a gente passa... Vocês tiraram a foto aqui? Tiraram, mas depois eu mando a apresentação lá no nosso grupo também, tá? Fiquem em paz. E aí a gente passa para o quarto pilar, que é o vendarketing. Com base, agora você já sabe quais são os dados que você precisa coletar. Você já sabe que você precisa entender o perfil do teu cliente e quais são os indicadores que você precisa criar. Com base nisso, você precisa fazer a integração entre a sua equipe de marketing e vendas. E nada mais é do que você botar primeiro passo. Todo mundo sentado na mesma sala e falar, olha só, o objetivo da empresa é vender. Eu não quero saber de lead, eu não quero saber de objeção, eu quero é vender. Vocês entenderam? Todo mundo está alinhado? É o primeiro papo, sendo bem direto e objetivo, porque você tem que mostrar para o teu marketing, principalmente, que o objetivo dele não é gerar lead, não é aumentar o alcance da sua conta no Instagram, não é aumentar o número de seguidores. Isso é importante? É, mas é gerar venda na ponta. O que adianta eu atrair 10 mil seguidores no mês e não virar uma venda aquilo dali? Então, a primeira coisa é botar toda a equipe, tanto do marketing, como de vendas, como do sucesso do cliente, dentro de uma reunião e alinhar o objetivo da empresa. Porque, às vezes, a gente faz reuniões separadas, com marketing, com vendas e com sucesso do cliente. Eles precisam estar juntos e entender que todo mundo é responsável pelo comercial. E tem o pior nesses casos, sabe, pastor? Porque na internet a gente tem uma coisa que a gente chama de pixel. Quem já ouviu falar em pixel? Boa. Pixel é como se fosse o nosso DNA digital. Toda vez que você acessa uma página, fica registrada lá que o Pedrinho viu página tal. Gerou o pixel. E é por isso que quando você vê um determinado tipo de anúncio, daqui a pouco começa a ser bombardeado. Não é possível, não é possível, não é possível. Um atrás do outro. Não pode nem falar, porque ele está captando e te escuta mesmo. Isso é real. Então, se eu faço uma estratégia de marketing que atrai clientes errados para minha página, para meu perfil, seja para onde for, eu estou poluindo o meu pixel. Então, consequentemente, o meu tráfego pago vai ser muito menos efetivo e muito mais caro, por causa da poluição que está dentro do meu perfil. Eu, assim, ao longo dos 6 anos que eu estou com a empresa, eu já atendi vários perfis de clientes diferentes. Até o ano passado, o meu tráfego era muito ruim. Por quê? Porque foi quando eu realmente dei um foco muito grande em marketing e vendas. Mas até então eu falava de negócio, falava de liderança, falava de um montão de coisa, uma salada de fruta, o que poluiu o meu pixel. Hoje meu tráfego voltou a ser bacana, mas foi 1 ano e meio de trabalho até voltar para aquele público, falando para um público certo. Por quê? Porque senão vira uma salada de fruta. O pixel, na verdade, ele é um mecanismo que fica registrado quem está acessando o seu perfil, a sua página. Entendeu? Porque vai aparecer mais anúncio para outros esquerdistas, entendeu? Não fica efetivo. Eu perco eficiência, né? Eu perco eficiência. Aí fica mais caro, né, o trabalho. Por exemplo, no teu caso, pastor... Não, e assim, no teu caso, e isso aí que acontece às vezes no teu perfil, porque assim, o produto do pastor, né, é o impulso pastoral, que ele vende hoje muito pela rede social. Só que ele fala com muita ovelha. Então é desafiador, porque tem muito pastor na rede dele? Tem, mas é procurar uma agulha no palheiro, que a maioria é ovelha, pô. Entende? Então isso deixa mais desafiador o trabalho de marketing e vendas. E que se eu não tiver essa consciência...
Olha, de acordo com o canal, você muda o público, né? Aí tem várias estratégias. O ideal é a gente ter multicanais. Só que a gente está falando que isso fica caro, né, cara, para uma operação. Você manter um omnichannel da vida, cara, é caro. Não, tem a página, mas... E quando não recebe, pedido de oração, né? Pastor, manda meu trator aí, você está me devendo meu telhado. Chega essas loucuras lá. Foi divertido. Uma solução é criar múltiplos perfis, né? Ele tem o perfil do Mordomos, tem o perfil do Impulso. Procurando a Roberta ali. Uma coisa, por exemplo, desses últimos impulsos... Mas pode renovar. E, na verdade, não tem nem recorte das palestras, né? Só tem os trailers, né? Não tem conteúdo mesmo. Não. Isso dá para explorar. Roberta ficou fora, o homem ficou maluco, né, Roberta? Raine, o que a gente faz quando a gente está falando de integração de marketing e vendas, nessa reunião de vendarketing? Auditoria de CRM, ou seja, bateu o CRM com a equipe, está preenchendo certo? A gente está ali de... Cara, olha o que a gente pegou numa operação. Um vendedor, todo lead que ele não conseguia vender, dava lead perdido, lead perdido. Cara, o lead, quando está perdido, a gente nem faz follow-up, né? Porque normalmente é um lead desqualificado. E a gente, quando foi fazer a auditoria, a gente percebeu que, cara, esse lead aqui só não está pronto para comprar agora, mas eu preciso manter o relacionamento. Então, não é um lead perdido, é um lead de acompanhamento. No CRM, a gente consegue ver, pelo log de acesso. Se a Janaína, por exemplo, que foi lá e alterou, eu vou ver que foi a Janaína que alterou. Aí eu vou em cima do vendedor. Aí a gente percebeu um padrão de um determinado vendedor colocando vários leads perdidos. Fomos em cima dele, claro, né? Hoje ele ajustou, mas ele falou, porque o cara não comprou, para mim era lead perdido. Só uma questão de orientação. Dashboard de análise, inclusive, se vocês mandarem depois uma mensagem para mim lá no Instagram, eu vou mandar o meu dashboard para vocês preencherem, tá? Eu vou deixar um QR Code aqui para você mandar daqui a pouco. Reunião mensal de análise de dados, lições aprendidas e brainstorm de inovação com o time de marketing comercial. Ou seja, é pegar o teu dashboard de dados, sentar com o teu time e falar, olha, esses são os nossos resultados, o que a gente aprendeu com eles? E botar o time para poder pensar nisso, para poder fazer esse planejamento. De forma integrada, tá? E a reunião semanal de acompanhamento de números. Essa reunião aqui de análise de dados ela é mais densa,
Normalmente leva de 2 a 3 horas para fazer um planejamento de vendas do próximo mês. E essa daqui é follow, é acompanhamento. Ó, foram tantos leads, tantas reuniões, tantas vendas, como é que está, nossa meta, objetivo, é mais um follow mesmo, tá? E, por último, uma reunião de motivação diária e follow dos leads atendidos. Isso aqui é muito legal, porque um gestor comercial uma vez chegou para mim e falou assim, não, Heine, estou fazendo reunião todo dia. Eu já chego de manhã na empresa e sacudo o time. Eu falo, calma, amigo, comercial você tem que motivar. Porque, cara, o comercial é extremamente desgastante. É emocionalmente desgastante você trabalhar com vendas. Porque é muito não, cliente desaforado. Tem várias questões ali que se envolvem. Então, diariamente, o que você tem que fazer com o time comercial? Motivar. Uma reuniãozinha rápida. Eu chamo diálogo diário de vendas. Só para dar aquela motivada e lembrar, olha, e aquele lead lá que você estava atendendo, como é que está? Como é que está a negociação? Uma coisa muito rápida. Uma vez por semana, uma análise de números e uma vez por mês, um planejamento de números, tá? Diálogo diário de vendas, diálogo semanal de vendas e diálogo mensal de vendas. São 3 rotinas fundamentais de você ter. E quando eu falo de vendas, é a tua equipe de marketing e vendas juntos, tá? Não é só o time comercial, não. Porque se o marketing não sentir na pele como que estão as vendas, ele não engaja dentro do processo. Tá? As minhas animações ficaram desincronizadas. Isso daqui é só um print do que é um dashboard comercial para você implementar na tua operação. Tá? Não. Isso daqui é uma ferramenta de BI, em que hoje eu estou usando o Locker do Google, porque ele é mais barato para a gente utilizar, em que a gente conecta no CRM, conecta nos seus dados para poder extrair e gerar isso daqui. Tá? Ela te dá isso. Tu joga para uma base de dados, né, para um banco de dados, eu extraio, vai para um banco de dados e ela me traz essas ferramentas, esses números. Que aí vem aqui tudo, sabe? Número de leads, reuniões agendadas, realizadas, número de vendas. Aqui está cortado, mas vem o faturamento, o ticket médio, taxa de agendamento, taxa de comparecimento, ciclo de SDR, taxa de conversão, aqui embaixo está cortado, mas também tem o ciclo de compra. Aí tem ali, ó, o faturamento por canal, as vendas que aconteceram, os dias que saíram as vendas, o canal de conversão, que melhor está convertendo os leads, a forma de pagamento, como é que está do mês. E é legal ter esse gráfico de forma de pagamento, porque você vê também a tua saúde financeira, né? Por exemplo, Heine, 70% das minhas vendas são autofinanciamento, vendas no boleto. Cara, vai dar problema aí de inadimplência, hein? Cuidado. Tem um caixa fortalecido, porque Lead Tracker é uma ferramenta que te ajuda a fazer essa análise aqui. Você consegue ver ele de ponta a ponta, qual anúncio que ele veio e tudo mais. É. Qual anúncio ele comprou. Uhum. Lead Tracker. Lead Tracker. É uma ferramenta, ela não é tão simples a usabilidade dela, mas o legal é que ela te dá toda a visão da operação. Que a gente tem 68 anúncios. Aí, vamos supor, vendeu 10. Qual é o anúncio que está vendendo? Às vezes você chega, se você não tem essa informação, você fala ao seu time, vamos renovar os anúncios. Aí ele tira o que está vendendo, deixa o que não está vendendo. Você tem que saber exatamente por onde o cara, que foto ele gostou, que cor de foto ele gostou. Pô, a cor vermelho é o que está vendendo. Fora da eleição, a gente enche campanha vermelha. Mas, assim, isso é bobeira, mas é fundamental porque você vai começando a ter inteligência para tomar dados. Aí, aqui, por exemplo, quem faz mais reuniões... Heine, desculpa, só uma dúvida. Claro. É muito claro para nós que se faz necessário quem comanda a empresa entender disso. Ontem, por sinal, nós tivemos uma reunião com uma agência que está querendo fazer o nosso marketing, uma agência muito forte. Minha esposa, que é gerente de marketing, ela bateu na tecla que tem que ter alguém no nosso hospital tomando conta de tudo isso, porque só a agência, então aquilo, entregar tudo para alguém de fora, porque nós temos um time interno e um time que está, tipo assim, te devendo muito, entendeu, não? Total. E isso é muito claro para mim, porque se a gente não tiver alguém que entenda esses dados todos, esses processos todos, a gente se perde na tomada de decisão, que é o principal, né? O que você recomendaria
para as nossas empresas isso? É isso mesmo, ter alguém que, dentro da nossa empresa... Porque, ou seja, eu não sei o que é mais caro, o que é mais viável, ter uma equipe de fora com um interno, entendendo todo esse processo. E aí, o que você recomenda para nós? Cada caso é um caso. Não tem uma fórmula de bolo ideal dentro desse processo. Isso é um primeiro ponto, tá? Agora, o que eu gosto? Normalmente, quando na consultoria, a primeira coisa que eu faço é transferência de conhecimento. Para esses dados e essa tomada de decisão, seja você como dono da empresa ou um gerente de marketing do teu negócio, saiba fazer isso daqui. Não fazer o dashboard, mas analisar o dashboard, tomar decisão com base nele. Então, é fundamental, quando você vai terceirizar, alguém dentro da empresa, seja o dono da empresa ou um gerente de marketing, um diretor de marketing, vendas, dominar os indicadores para tomada de decisão. Isso é fundamental. E eu gosto de seguir o modelo híbrido, de delegar partes da operação e internalizar outras. Mas aí vai muito de acordo com a tua necessidade, entendeu? Porque, em alguns momentos, a agência vai te trazer mais velocidade que o time interno. Esse é o ponto, sabe? A gente entrou numa operação semana passada em que o vendedor estava 2 meses pedindo para o time de marketing interno fazer uma apresentação comercial nova. Que isso, cara? Vai contratar agência. Vai pagar 1.000 pratos, o cara vai te fazer a apresentação, vai sair do outro lado e o teu vendedor vai vender melhor, pô. Então, é analisar pontualmente. Mas, nesse caso, assim, superficialmente, pelo que você me trouxe, você já tem uma estrutura interna. Então, essa estrutura interna tem que ser capaz de ler esses dados, para poder até fazer uma gestão do trabalho da agência, senão você fica refém dela. Tem IA por área, por exemplo, uma inteligência artificial que pega esses dados e analisa e já oferece para ele sugestões por área? Já existe isso no mercado? A gente criou uma IA, que foi com base em todos os meus treinamentos, meu conhecimento, que ele já faz a análise do meu dash e gera um plano de ação no final. Melhor do que eu, inclusive, em alguns momentos. É mais rápido, né? Até eu analisar tudo, ela já sai do outro lado para fazer. Tá? Bom, então esse aqui é um exemplo de dashboard, só para vocês terem ideia da carinha dele, tá? Pode passar, por favor, que eu acho que vai para o último agora. Estourou meu tempo, eles até bloquearam meu passador. Qual é, Juninho? Boa. Faltou o último, né? Bota o último slide, por favor, Juninho. Por favor, o último. Porque me manda uma mensagem aqui nesse WhatsApp, que eu vou deixar aqui o QR Code, que eu mando para vocês o link com a planilha de dashboard, que aí vocês já conseguem alimentar ela. Ela é muito simples, tem uma aba de dados, onde você coloca os dados, e aí eu vou pedir para uma pessoa lá do meu time, a Karine, enviar para vocês a planilha, tá? E também, se tiverem qualquer dúvida, pode registrar por aí, que vai ser um prazer trocar. Vou estar aqui o dia todo hoje com vocês. Tá bom, gente? Obrigado. Aê! Grande Rani, novo visual, novo estilo, novos resultados. Você tem dado um resultado maravilhoso para a minha vida, tenho ficado muito feliz com tudo que você tem crescido. E obrigado. Conteúdo de excelência, né, gente? Mais uma salva de palmas aí para o nosso mordomo aí. Arrebentou, Rainer.